Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de acompanhamento das condições do reservatório do São Francisco. Como sempre, vamos fazer uma rodada sobre as pessoas que estão ligadas por videoconferência. Começando aí pelo ONS Rio. Bom dia a todos. Aqui no Rio estamos eu, Vinícius e o Eduardo França. Bom dia. Então, nossos colegas de Recife também. Ok. ONS Recife. Aqui pelo Núcleo Norte-Nordeste estou eu, Luana, e pelo Centro de Operação Nordeste está Eduardo Ledu. Ok. CEMIG, Ivan. Bom dia, pela CEMIG, Ivan. Chesf. Bom dia. Aqui é a área de recursos hídricos e meio ambiente. O restante do pessoal está chegando. Ok. CEMADEM. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, Karine Leal, Alice Martelli e eu, Marcelo Celucci. Estamos prontos. Jaíba. Bom dia a todos, Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Hoje o Marcos ele tem uma reunião, não vai poder participar, então hoje eu estou representando todo o projeto. Ok, obrigado, Priscila. Nilo Coelho. Bom dia a todos, Paulo, Amauri e Décio, pelo Bebedouro. Ok, obrigado. Codevasf. Bom dia a todos, Leila, Codevasf sede. Terceira Superintendência da Codevasf. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos, Fabrício e Cláudio Baltazar. Ok. Segundo Distrito Naval. Comandante Herói, pelo segundo. Ok, obrigado, comandante. Não. Comitê da Bacia. Bom, eu passo por último o comitê, que eu não estou lhe ouvindo. Eu deixo para chamar vocês no final. IGAN. Aqui representando o IGAN está eu, Lucas. Bom dia a todos. Pernambuco, APAC. Oi, Joaquim, bom dia. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Marcelas fora da APAC. Alagoas, SEMAR. Bom, SEMAR, Alagoas, Sergipe. Bom dia, Joaquim. Overlan, representando aqui a Ailton, que está em viagem para Portugal, fazendo uma representação do Estado de Sergipe sobre um trabalho acadêmico. Ao lado, o colega Napoleão da DESO. Obrigado. A agência Peixe Vivo, se conseguir conectar. Bom, depois eu passo por os dois, o comitê e a agência. Agora as pessoas que estão conectadas aqui localmente. Ministério de Transportes. Antônio Paulo, bom dia a todos. Bom dia, Regis Fontana, pelo IBAMA. Antônio Augusto, Ana. Joaquim Gondim, Ana. Bruna Craveiro, Ana. Ana Paula Fiorese, Ana. Bom dia, Fernanda Abreu, da Ana. Carla Moura, ONS. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Flávio Trocker, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Gunter Moraes, Ministério da Integração, Secretaria Nacional de Defesa Civil. Bom dia, Márcio Alberto, Codevasf. Bom, agora, se pudesse a agência Peixe Vivo, dar um ok, só dar um alô para ver se está conectado adequado. Bom dia, Alberto, Agência Peixe Vivo. Bom dia a todos. Obrigado, Alberto. Ok.
Aí você desliga agora. Assim, comitê, se puder agora. Comitê, que na hora... Bom, tá ok, tá ouvindo, né? Ok. Aí pede de Mauro. Mauro. Seja. Mauro. Bom, depois a gente faz outra rodada com as pessoas que forem se conectando. Bom, vamos dar início, como sempre, com a apresentação do CEMADEM sobre as condições e previsões das condições meteorológicas. Por favor, CEMADEM. Ok, Joaquim, bom dia a todos novamente. Bom, não tem grandes novidades, vou ser bem breve. Então, já na próxima figura podemos ver que choveu pouco nos últimos 7 dias. Teve alguma chuva aí na foz do Rio São Francisco, entre Sergipe e Alagoas, como de alguma forma estava previsto. Mas se a gente prestar atenção no extremo noroeste, já explicamos que a estação chuvosa ela se inicia por ali, depois se expande para o sudeste. Vejam que choveu pouco também aí na região da Cabeça do Cachorro, oeste da Amazônia de uma forma geral, um pouco abaixo do normal. Isso não é muito boa notícia. Então choveu ali, no litoral leste do Nordeste e no extremo sul do país só, né? Na grande área central, como ainda costuma acontecer nesta época, não houve chuvas importantes. Na próxima figura está a chuva especificamente da bacia do São Francisco. Na última semana choveu 2 milímetros, exatamente como o modelo previu uma semana atrás, né? Só que essa chuva, como falamos, aqui considera a distribuição em toda a bacia, mas ela ficou concentrada, de fato, na foz, entre aí Sergipe e Alagoas. A próxima figura é a situação de hoje, a situação meteorológica. Não tem praticamente nebulosidade na maior parte do Brasil, especificamente na região central. Essa é uma imagem infravermelha, então a cor mais escura, vejam por exemplo aí a região de Tocantins, Mato Grosso, bem escuro significa temperaturas muito elevadas. Então, como destaque, tem uma frente fria ali no Rio Grande do Sul, uma frente que formou sobre o Rio da Prata, mas essa frente fria não tem previsão de avançar. Ela já nas próximas horas vai virar uma frente estacionária, portanto vai continuar chovendo apenas na região sul do Brasil. Outro comentário é que no extremo noroeste, extremo oeste da Amazônia, tem certa nebulosidade, mas nem toda aquela nebulosidade tem um potencial para causar chuva. Por exemplo, aí na região do Acre e Rondônia, essa nebulosidade dificilmente vai causar precipitação. Então, dito isso, na próxima figura está a previsão de chuva para os próximos 7 dias. Vejam que continua chovendo nos mesmos 3 lugares. No Rio Grande do Sul, no oeste da Amazônia e ainda temos chuva no litoral leste do Nordeste, bem na faixa litorânea, mas tem um pequeno máximo aí entre Sergipe e Alagoas, bem na região da foz. E na próxima figura está o que esse mapa significa em termos de anomalia. Então vejam que aí entre Sergipe e Alagoas, essa precipitação representa já uma anomalia ligeiramente positiva. Isso é uma pequena boa notícia. Depois temos uma forte concentração da chuva na fronteira com o Uruguai, no Rio Grande do Sul. Portanto, como a chuva fica mais concentrada ali, faltará um pouco de chuva aí no Paraná, São Paulo, Rio, extremo sul de Minas. Também chuvas um pouco abaixo do normal aí na região de Pará, noroeste do Mato Grosso, onde já deveria começar a chover. E uma concentração maior no oeste da Amazônia, embora eu particularmente não acredito que deve chover tão acima do normal como o modelo está indicando aí no oeste da Amazônia. Isso é por conta do modelo utilizado. Na próxima figura está o detalhe, então, da bacia como um todo, né? O modelo está indicando 2 milímetros, mas, de novo, é uma situação parecida da semana passada, né? Temos uma concentração da chuva aí na foz, pode chover mais 40, 60 milímetros, na média de toda a bacia representa apenas 2 milímetros. No trecho de Sobradinho, na próxima figura, não tem previsão de chover, e na outra, no trecho de Três Marias, mesma coisa.
E, finalmente, da minha parte, temos a tendência para a segunda semana. Essa previsão, então, já vai até o dia 24 de setembro. E veja que a situação continua muito parecida, né, com anomalias negativas de chuva na região central do Brasil, incluindo a parte de Três Marias, por exemplo, e também incluindo aí a região de Pará, Mato Grosso, onde a estação chuvosa deveria já começar a se iniciar. A data para iniciar ali nessa região de Mato Grosso seria aí por volta do 30 de setembro. Então, só essa situação chegará ao normal se a chuva se concentrar na última semana de setembro. Ainda não temos previsão nesse sentido, mas até o dia 24 de setembro, que vai essa tendência, a gente não tem novidades e devemos continuar com tempo seco em toda a região central e particularmente na bacia do São Francisco. Então, isso da minha parte. Vou passar agora para a Karine ver os detalhes hidrológicos e fico à disposição para perguntas. Obrigado. Dando foco somente na bacia de Três Marias, a precipitação foi extremamente baixa nos últimos meses, particularmente julho e agosto, e nesse início de setembro ainda não foram observadas precipitações significativas nessa bacia, e essas baixas precipitações vêm sendo traduzidas em baixas vazões também. Nós estamos para o mês de setembro com aproximadamente 24 metros cúbicos por segundo, representando em torno de 86% abaixo da média histórica para este mês. No próximo slide, nós temos a previsão de vazão. Como o modelo ETA, que o Marcelo Cellucci já apresentou, não indica precipitações para essa bacia, então a previsão é de que a vazão fique abaixo dos 30 metros cúbicos por segundo nessa bacia, tendendo a chegar a aproximadamente 25 metros cúbicos por segundo. Lembrando que existe um tempo de memória hidrológica da bacia, que é um tempo necessário para que a chuva comece a ser traduzida em vazão. E como o solo está muito seco nessa região, essa memória hidrológica ela pode ser um pouco mais longa do que é observado geralmente para esse período. Então, a tendência é de que as vazões para esse mês de setembro realmente fiquem bem abaixo do esperado. No próximo slide, nós temos, então, a projeção de vazão em função de cenários de precipitação. Esses cenários eles são traçados a partir do primeiro dia de projeção, né, que seria no dia 20 de setembro, e são colocados cenários de precipitação em função de cenários de precipitação na média, cenários de precipitações abaixo da média. Nós fizemos um cenário simulando as precipitações de 2014 e um outro cenário simulando as precipitações mínimas mensais, né, observadas para essa bacia. Este cenário de precipitações mínimas mensais, chamado aqui de cenário crítico, ele é representado pela linha pontilhada azul escuro, está na parte inferior do gráfico. Neste cenário, para o período de setembro a dezembro, são esperadas vazões em torno de 38 metros cúbicos por segundo, né, representando em torno de 7% da MLT. E no cenário simulando precipitações de 2014, o que foi observado entre 20 de setembro de 2014 até dia 31 de dezembro de 2014, são esperadas vazões em torno de 143 metros cúbicos por segundo, representando em torno de 26% da MLT para esse período. Né, são vazões realmente extremamente baixas, e lembrando que o nosso modelo, chamado modelo PDM-CEMADEM, ele está calibrado para simular as vazões mínimas, né? Então, consequentemente, ele superestima as vazões máximas. Então, as vazões para o período entre novembro e dezembro podem estar um pouco superestimadas. No próximo slide, nós temos, então, uma análise dos mínimos históricos mensais para essa bacia. Lembrando que nós batemos o recorde mínimo histórico para julho e para agosto, e percebam que nós estamos caminhando
para uma possível quebra de recorde mínima histórica ainda no mês de setembro e possivelmente, dependendo do cenário de precipitação que ocorra daqui até lá, também em outubro. Essa era a nossa contribuição para hoje, nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Então, vamos passar logo para a apresentação do ONS e depois eu abro para perguntas e comentários. Então, ONS. Joaquim, novamente quem vai apresentar pelo ONS será a Luana, lá de Recife. Eu só queria introduzir que nesse acompanhamento semanal que estamos fazendo hoje, a gente está incluindo uma análise, pela primeira vez, uma análise que vai até abril do ano que vem, ou seja, até o final do período chuvoso. Então, como é a primeira vez que estamos apresentando isso, a gente está mantendo aquela análise até final de novembro, tá? E depois estamos emendando essa análise até abril. Tá? A partir da próxima reunião a gente já vai mostrar direto o cenário até abril, mas nessa transição dessa semana a gente está mostrando os dois. Tá ok? Eu pediria a Luana, então, que fizesse a apresentação. Bom dia a todos. A gente mais uma vez está falando a situação hidrológica, né, e mostrando as condições de armazenamento na bacia do Rio de São Francisco, destacando os aproveitamentos de Três Marias e Sobradinho. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, a gente agora vai ser mais breve, né, segundo a solicitação do Joaquim na semana passada, e aí destacando apenas o mês de setembro e o período de maio a setembro. Em termos de setembro de 2017, o reservatório de Três Marias está com 12% da MLT, que é o pior, né, de todo o histórico. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, a gente está com, nesse mês de setembro de 2017, 36% da MLT, o que equivale ao segundo pior de todo o histórico. E em termos de vazões totais a Sobradinho, né, que equivale à soma, né, da vazão incremental a Sobradinho, mais Três Marias e Queimado, temos 31% da MLT, que é o pior do histórico. Tá? Destaco que nesse mês de setembro a gente tem dados observados até ontem, né? Então a gente são dados observados e consistidos até o dia 10 de setembro. Analisando o período de maio a setembro, esse ano de 2017, o reservatório de Três Marias está com é o pior do histórico, com 27% da MLT. A vazão incremental, 29%, o segundo pior, e a vazão natural, né, a vazão total a Sobradinho, 29% da MLT, representando a pior do histórico. Ok, próximo, por favor. Em termos de acompanhamento hidrológico de Três Marias, né, para as simulações de curto prazo, a gente mostra aí a curvinha verde, né, que são as vazões até o final do mês de setembro. A gente destaca que essa previsão foi feita na quarta-feira passada, né? A gente hoje não tem condições de atualizar, então a gente utiliza as vazões previstas na rodada, né, no momento que a gente faz a previsão das vazões para o PMO, né, na verdade para a revisão do PMO. E essa previsão agora, né, do período de 6 de setembro a 30 de setembro, equivale a 12% da MLT, que é 27 metros cúbicos por segundo. E a gente destaca também aí, como sempre, né, tem a previsão da CEMIG, né, do período de 1º de outubro a 30 de novembro, com 10% da MLT. Ok. Aí estão as vazões verificadas no trecho médio do São Francisco, né, que são os polos de São Romão, São Francisco, Carinhanha, Bom Jesus, Gameleira e Morpará. A gente vê que realmente não tem nenhuma evolução, né? Ele está praticamente na sua vazão de base, né? Então é constante o tempo todo. Destaco também no eixo à direita que tem a variável precipitação, né? Ela está realmente, não teve chuva nenhuma, por isso que ela está zerada, né? Não aparece nenhum gráfico pendurado ali no eixo superior, porque realmente não tem chuva observada nesses últimos, desde o dia 12 de agosto, né? Chuva nenhuma no trecho médio de São Francisco. Ok? E aí mostrando os cenários que a gente vai utilizar, né, para o período de outubro e novembro. Como a gente mostrou na semana passada, a gente está utilizando para esse período de outubro e novembro 2 cenários, né, para o trecho de Sobradinho, que é a vazão natural de 2016, né, que equivale ao pior maio a novembro, e também estamos utilizando
o cenário de 2015, que é o pior outubro e o pior novembro, além de ser a pior média outubro e novembro. Tá? E além de tudo, também nesse gráfico eu destaco a curvinha verde, que é também uma atualização que a gente fez no dia 6, na quarta-feira passada, para a revisão do PMO, que equivale a 26% da MLT e 259 metros cúbicos por segundo. Os resultados dessas simulações, né, com essas vazões que a gente mostrou aí, vão aparecer agora. Em termos de curto prazo, a gente mostra o armazenamento no dia 1º de outubro. Para Três Marias, permanece naquela mesma defluência. Destaco que agora essa defluência vai ficar em 280, continua em 282. No dia 16 de setembro, ela está passando para 287 metros cúbicos por segundo. Em termos médios, 1º de setembro a 30 de setembro dá 285 metros cúbicos por segundo. Sobradinho, mais uma vez, a gente vai precisar, né, elevar para 680 durante esse mês para manter, né, aquela premissa básica da gente, que são os 15% em Itaparica, definida nessa reunião. E Xingó, a nossa simulação é com 580 metros cúbicos por segundo. Ok, Xingó e Itaparica, né? Em termos de curto prazo, a gente vê os armazenamentos atingidos no dia 1º de outubro. Não teve grandes alterações em relação à semana passada, né? Por exemplo, Três Marias está atingindo 13,49, né? Na semana passada a gente estava com 13,85. Itaparica, né? A gente tem a premissa de seguir esses 15% e não baixar dos 15%, então ele está atingindo no dia 1º de outubro 15,1%. E Sobradinho, a gente semana passada mostrou 4,79 e nessa semana ele está atingindo no dia 1º de outubro, saindo de 6,69, que é o verificado ontem, para atingir 4,7 no final desse mês. Ok. Em termos de médio prazo, a gente vai mostrar agora o período de outubro e novembro. Perfeito. Para Três Marias, como a gente mostrou anteriormente, a gente usa dois cenários, né? O período de maio a novembro de 2014, né, que equivale, olhando apenas nos meses de outubro a novembro, 24% da MLT, que equivale a 109 metros cúbicos por segundo. A gente também mostra a simulação com as vazões da CEMIG, né, as propostas pela CEMIG, que é 10% da MLT, uma situação bem pior, né, do que o verificado, e que equivale a 46 metros cúbicos por segundo. E a defluência, né, é a defluência para o atendimento do projeto Jaíba, que equivale no período de outubro a novembro, 287 metros cúbicos por segundo. Ok. Em termos de vazões a Sobradinho, incrementadas a Sobradinho, eu já falei, né, a gente utiliza o ano de 2016 e também o ano de 2015. E as defluências a Sobradinho e Xingó, utilizadas nesse estudo de médio prazo, foi 550 metros cúbicos por segundo. Lembro sempre que Sobradinho tem a incorporação dos usos consultivos da evaporação, né, para não deixar o reservatório de Itaparica cair abaixo de 10%. Né? A partir de outubro, a nossa premissa de Itaparica não é mais 15%. A nossa premissa passa a ser 10%. Então, esses usos consultivos, mesmo no período de outubro e novembro, tem que ser acrescidos a defluência de Sobradinho, para não deixar a Itaparica cair abaixo desses 10%. Ok? E aí os resultados obtidos, né, com essa simulação de médio prazo. Para Três Marias, também resultados bem semelhantes ao que a gente tinha apresentado nas reuniões anteriores. Então, Itaparica, no dia 1º de dezembro, Três Marias, no dia 1º de dezembro, utilizando as vazões do ano de 2014, ele deve atingir 7%. Já usando as vazões propostas pela CEMIG, né, o reservatório de Três Marias deve atingir 4,8%. Ok? Já Sobradinho, ele deve atingir 1,1% se a gente utilizar o cenário de 2016, se a gente tomar como base o cenário de 2016. Se a gente utilizar o cenário de 2015, que é um cenário muito ruim, muito grave, lógico, pior sempre pode acontecer, né? Entendeu? Então, se a gente utilizar esse cenário de 2015, que já é um cenário bastante grave, o reservatório deve atingir menos 1,4%. E eu chamo a atenção que as defluências que nós estamos utilizando nesse cenário de médio prazo é 550 metros cúbicos por segundo. Se nós não conseguirmos colocar esses 550, tivermos que continuar com os 580 que estamos adotando hoje,
esses níveis serão menores ainda, né? Teremos que, liberando mais vazão, os níveis vão cair mais ainda. Ok. E aí, nessa simulação agora, nós incorporamos, como o Vinícius falou, sensibilidade, né? Até o início de maio, dia 1º de maio, né? Na verdade, os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, que aí é o armazenamento no dia 1º de maio. Tá? Incluímos esses 3 cenários, não é? Usando a minha AMLT nesse período de dezembro a abril, o reservatório de Três Marias, esse amarelo aí ficou muito claro. Olhando na apresentação, deixa eu olhar aqui que eu não estou conseguindo. Utilizando a AMLT, que é um cenário, lógico, pode acontecer, mas é um cenário muito pouco provável, tendo em vista toda a situação meteorológica que a gente está acompanhando, né, toda a situação hídrica de uma forma geral na bacia. O reservatório de Três Marias atingiria no dia 1º de maio 90,1. A gente colocou apenas para se ter uma sensibilidade, né? Mas a gente reforça que é um cenário muito pouco provável de acontecer. No período de 2016, considerando como série o ano de 2016, 2017, né? A gente atingiria no dia 1º de maio 24,8, que é a curva verde. Um outro cenário que a gente analisou foi a média do período 2012 a 2017, né, que são esses últimos anos verificados. Se a gente utilizar nesse período, né, de dezembro a abril, a média desses últimos 5 anos, nesse 1º de maio, a gente atingiria 30,8. Tá? Então, esse seria um caso de sensibilidade solicitado na reunião anterior. Eu chamo a atenção que a gente está partindo do 7% no início de dezembro, que é aquela simulação utilizando como base outubro e novembro o ano de 2016. Se por um acaso o verificado for mais baixo, né, for o ano de 2015, se a gente partisse do 4,8, os armazenamentos seriam equivalentes, né, descontando a proporção, né, só salientando. E aí chamo também a atenção que nesse mês, essa simulação com a MLT, para Três Marias, a gente não teria problemas com o volume de espera, né, tendo em vista que no início de abril, o volume de espera de Três Marias já seria 100%. O próximo, por favor. Contudo, a gente não teria essa mesma observação para Sobradinho. O volume de espera, né, que seria aquele armazenamento máximo que a gente pode atingir em determinados meses do ano para evitar uma cheia, né? São os estudos que a gente faz anualmente no setor elétrico, né? E encaminha para a ANA e para todo mundo, né, dentro da bacia, né? O armazenamento de Sobradinho no início de abril seria 77,56. Então aí, utilizando essa AMLT do período de dezembro a abril, Sobradinho está atingindo mais do que, está atingindo em torno de 90%, não é isso? 90%. É só um cenário hipotético, né? Porque a gente não poderia atingir esse valor, tendo em vista que a gente tem um volume de espera 77,56, o volume útil. Tá? Só a nível de sensibilidade, né? A gente colocou essa curva daí. Se a gente fizer um cenário verificado no ano de 2016 e 2017, no dia 1º de maio, a gente atingiria 17,1. Tá? Reservatório, ano passado, no dia 1º de maio, a gente atingiu 15,5, como mostra aí a curva vermelha. Então, a gente atingiria agora, se a gente for verificado esse cenário, né, 17,1. Se verificar o cenário da média dos últimos 5 anos, de 2012 a 2017, a gente atingiria 37,3. Esse seria o armazenamento atingido em Sobradinho no dia 1º de maio, né? Como eu falei, são curvas apenas para a gente ter uma sensibilidade, né? Difícil fazer uma previsão, né, nesse período, tendo em vista que é um período de variação muito grande, né? Início é período úmido, então a gente preferiu colocar essas 3 curvas apenas para sensibilidade. E aí destaco, né, que a defluência, né, nesse período de dezembro a abril de 2018 foi utilizada 550 metros cúbicos por segundo. De dezembro a abril de 2017, o verificado tinha sido 800 metros cúbicos por segundo. Tá? Agora, a partir de agora, a gente está simulando com 550, lógico. Não tem sentido simular com nenhuma vazão de 800 metros cúbicos por segundo. Ok.
Próximo, por favor. E aí, né, em termos de política, né, de recomendações, a gente repete, né, o que a gente vem falando nas reuniões anteriores, né, manter a minimização da defluência na usina Três Marias, assegurando os usos múltiplos da água, né. E aí também destaco também o cronograma de defluência que eu já tinha falado, né, 282 até o dia 15 de setembro, 287 em 16 de setembro. E o período de outubro e novembro deverá ficar todo em 287 metros cúbicos por segundo. O próximo, por favor. E aí também, né, só como um resumo, né, a gente fala, né, que até o mês a gente deverá manter Itaparica em 15% até o final de setembro e depois reduzir para 10% até nos meses de outubro e novembro. E aí a gente permanece o acompanhamento semanal, né, para identificar qualquer necessidade de implementação de novas simulações e medidas adicionais. Ok, era isso, senhores. Posso falar na sequência, só um comentário? Claro, um complemento. A gente colocou esses 3 cenários que a Luana acabou de apresentar. O primeiro, 100% da média histórica, que é o da MLT, porque é um cenário de referência. É claro que a MLT é um cenário hoje que seria muito bom para a bacia ter a MLT. Por isso que a gente não ficou só com esse é um cenário apenas de referência, e a gente utilizou essa média dos últimos 5 anos, que ela é bastante significativa para o período que a gente tem vivenciado. Para vocês terem uma ideia, os 5 últimos anos estão entre os 6 piores anos de todo o histórico. Só o ano de 2001 que entraria no conjunto aí dos 6, junto com os 5 últimos anos. Então, passado esses 5 anos, não teria como a gente deixar de olhar um cenário que fosse um valor médio desse período. E, como sempre, a gente faz o cenário conservador, que é o pior do histórico, uma repetição do pior do histórico. E esses 2 últimos cenários que eu citei, a média dos 5 últimos anos e o pior cenário do histórico, mostram que nós continuamos, mesmo praticando uma vazão de 550 metros cúbicos por segundo, que é uma vazão que a gente ainda não conseguiu praticar em função dos testes que estão sendo realizados, a gente tem uma recuperação muito pequena do nível de armazenamento, tanto de Três Marias quanto de Sobradinho, o que demonstra que o período úmido, se nós não tivermos uma modificação drástica do que a gente tem observado nos últimos 5 anos, nós vamos estar gerenciando novamente uma crise no ano de 2018. Então, era só enfatizar os resultados dessa simulação para que a gente possa continuar aí. Pessoal, eu vou começar eu mesmo esclarecendo algumas coisas que acho que são importantes. Quando o ONS coloca a MLT, é a média das vazões. E quando o CEMADEM faz a análise, ele sempre diz que, e é o que normalmente acontece depois de um longo período de seca, chover a média da chuva não vai dar a média das vazões, vai dar muito menos que a média das vazões. Isso significa que, na verdade, para ter aquele cenário da MLT, nós vamos ter que ter chuvas acima da média, tá certo? Esse é um ponto inicial de discussão, quer dizer, eu gostaria, Vinícius, se você pudesse comentar essa parte aí, quer dizer, que a média, quando está depois de um período de seca, como nós estamos passando aqui, pode significar chuvas bem acima da média, né? Um exemplo disso foi o que aconteceu em janeiro do ano passado, né, que a gente teve uma chuva bastante significativa, mas como o solo estava bastante seco, as vazões não subiram, quer dizer, as vazões até subiram muito rapidamente e responderam, mas imediatamente após elas decaíram. Então, para você ter uma elevação significativa das vazões, para representar uma MLT de um período chuvoso inteiro, o que o Joaquim falou é perfeitamente válido. Você vai precisar de uma precipitação muito mais elevada do que a média para esse período.
Então, realmente o cenário de MLT é um cenário difícil da gente vislumbrar hoje por todos os sinais que nós estamos recebendo, tanto das vazões, né, que representam que o solo está bastante seco, quanto até pelo cenário climático que o Celute colocou de um possível atraso do período úmido em função da não ocorrência das chuvas na Amazônia até então. Ok, isso é só para esclarecer um pouco, para a gente não ficar misturando chuva com vazão, que são parâmetros de comparação diferentes, né? Então eu abro agora a consideração da CEMIG para algum esclarecimento adicional por conta dessas informações novas que o ONS tem colocado nessa reunião. Joaquim, eu não tenho nenhuma consideração adicional, não. Nós estamos cumprindo aquele plano de defluência, né, que a gente está ajustando com o Jaíba. E, bom, tudo indica que o próximo passo a gente vai permanecer na defluência 287. Nós vamos avaliar se isso vai ser realmente suficiente para atender a demanda. Mas eventuais ajustes a gente vem fazendo com o ONS. Fora isso, nenhuma consideração adicional. Ok. Chess, se quiser comentar agora. Bom dia, Joaquim. Não, com relação à apresentação do ONS, não temos nenhum comentário. Só para falar do teste. Não sei se o momento é agora ou se seria posteriormente. Vamos esperar só uma rodada e depois a gente você fala sobre o teste, tá? Então, só um pouquinho, tá, só uma rodada para ver se alguém tem alguma consideração sobre a questão das apresentações do ONS e do CEMADEM, tá? Bom, eu abro agora os estados. Se tiver alguma consideração, IGAN. Vou só passando, Caio. IGAN. Sem consideração. Ok. APAC. Hoje aqui é só uma curiosidade. Quer dizer, segundo as projeções, a gente estaria chegando em Itaparica com 10%. Aí dentro desses cenários mais críticos, né, para o ano que vem, o que aconteceria com Itaparica? Seria mantida essa regra? Se eu não me engano, é 9% o mínimo, não é isso? Eu não estou bem lembrado do número. Seria explorado antes o volume morto de Sobradinho e avaliado ao momento oportuno de redução, né? Mas, em princípio, tentava utilizar aqueles 7% que tem lá em Sobradinho, que nós sempre colocamos que seria a primeira fase do volume morto que poderia ser utilizado. Mas está sempre disponível esses 10% para utilização no momento oportuno. Certo, isso mínimo. Oi, perdão, só para eu me relembrar, eu procurei o número aqui, eu não achei, mas já foi dito isso aqui. O volume de referência mínimo em Itaparica era quanto, Joaquim? Veja só, a gente já chegou a números mais baixos, mas o número de referência sempre vai ser 0. Mas nós vamos procurar não chegar no 0 se tiver outras possibilidades, tá? Não, no caso da Itaparica, para a questão de operacionalização é 0. Da irrigação. É 0. Não, aí não operacionaliza. Mas vamos tentar ver para não chegar a números. A gente já chegou a 6%, já chegou a 5%. Não, eu sei, veja. Eu estou tentando resgatar um número aqui. Tinha um volume, enfim, que foi estabelecido que não haveria interferência na irrigação. Se eu não me engano, era 9%. É só isso que eu estou tentando lembrar. É muito próximo desse 10, mas a gente, esse ano mesmo nós já tivemos mais baixo do que os 10. Mas, como referência, só para a gente não fugir do tema, a gente fica com 10, mas avaliando o tempo todo a oportunidade de depressionar um pouco Itaparica para ficar coerente com a política de operação dos demais reservatórios. Mas vamos procurar, no limite, permanecer nos 10%, tá? Vamos procurar. Joaquim, só uma coisa. Por favor. Saliento que essas simulações de médio prazo que nós apresentamos, Itaparica ficou com esse 10% de referência que você falou, viu? Certo, é isso que a gente tinha combinado, tá? Ok, obrigado.
Bom, Sergipe. Joaquim, não temos... Joaquim, estamos de acordo, apreciando a apresentação. Alagoas. Bom dia, Joaquim. Gustavo Carvalho da SEMAR. Não temos considerações a fazer, não. Ok. Bom, então vamos passar para... a Defesa Civil gostaria de comentar, se for específico, sobre o cenário, né? Senão a gente passa para o teste primeiro e depois volta para vocês. Se você que sabe qual é o momento melhor. Bom dia. Marcelo, se for importante a informação, acho que pode até o pessoal da Chess confirmar, não sei se a cota de soleira da transposição do São Francisco, acho que é a mesma da soleira do canal, né? A mesma da soleira do zero lá em Itaparica, acho que é 299 a cota. Com relação à cota mínima operativa normal do reservatório de Itaparica, a cota é 299. E a informação que a gente aqui na CHESF tem é que bate com a cota mínima de operação da captação do projeto da transposição. Bom, Chess, podia explicar agora um pouco sobre o teste agora? Oi, Joaquim, pois não. Com relação ao teste que a gente iniciou no final de agosto, início de setembro, né, com vazões de 580, tivemos a equipe de campo do meio ambiente, que depois eu vou passar a palavra para o colega do meio ambiente para dar maiores detalhes com relação ao assunto, mas até o presente momento a gente está praticando vazões em torno de 580 e o posto de Propriá está registrando vazões maiores, né, um pouco maiores, em torno de 50 metros cúbicos por segundo a mais por conta das chuvas que estão ocorrendo na região. Encaminhamos hoje pela manhã um gráfico, né, conforme foi solicitado na reunião da segunda-feira passada, contendo a evolução dos últimos 30 dias das defluências de Xingó, os reflexos em Propriá associados às chuvas ocorridas na região. Então, na nossa avaliação, até o presente momento, não temos registro de problema. Tem essa questão das vazões em Propriá estarem maiores do que as defluídas de Xingó por conta das chuvas. E com relação à equipe de campo também da parte do meio ambiente, não temos maiores problemas com relação ao assunto. Fizemos coleta de qualidade de água e cunha salina também, então logo os dados estiverem disponíveis, a gente vai publicar no site da CHESF, mas vou passar a palavra para o colega de meio ambiente. No acompanhamento de campo, fizemos alguns salvamentos, alguns resgates de ictiofauna, na região jusante de Xingó, indo até Traipu, mais ou menos, e como a Patrícia já disse, em relação à qualidade de água e cunha salina, nada a princípio que fuja do esperado. E nessa questão retornando à questão do resgate, foram em torno de uns 400 indivíduos entre grandes, pequenos e médios. Mas nada de também que seja grande preocupação no momento. Lógico que, havendo a possibilidade de haver uma nova diminuição, seria novamente prudente esse mesmo trabalho ser realizado novamente e fazer esse resgate nessas áreas. Ok. Eu vou pedir, então, a Sergipe, agora uma segunda parte. Tendo em vista que hoje os condicionantes todos dos testes estão mais relativos à estação de Propriá, no sentido de que é em Propriá que está sendo o ponto crítico, né? E nós tínhamos baixado 980, acordado 580, 980, estava muito feliz. 580 acordado com a DESO, eu pediria então uma avaliação da DESO se ficasse atenta para o momento da gente baixar para os 550. Então, esse é um ponto importante que a gente não pode perder de vista os 550, mas
como nós sempre temos colocado, isso vai ser feito com muita responsabilidade no sentido de não causar nenhum impacto nos sistemas de abastecimento, né? Então, a DES pudesse comentar um pouco a situação hoje e se ela ainda acha que ainda não é o momento dos 550 e que nós vamos respeitar com toda clareza a opinião. Deso. Ok, Napoleão, bom dia. Vereador. Em relação aos pontos de captações apropriadas do São Francisco, nós estamos operando normalmente. Da Chess, nós estamos com uma vazão acima da vazão liberada de Xingu. Tá? Em relação nós estamos, até a informação do pessoal para vocês, o governador do estado de Sergipe está em São Paulo para assinar o convênio com o governador de São Paulo para a transferência dos flutuantes. Mas isso requer tempo de transferência. Se persistir, uma proposta que eu posso fazer, se persistir essa chuva, tá? Durante mais uns 15 dias, eu acho que poderia tentar reduzir para 560, tá certo? E ver como é que vai se comportar o sistema. Porque, na realidade, desde que foi reduzido para 600, foi no dia 31 de maio, ou 31 de maio, na verdade, a gente não conseguiu enxergar aqui essa vazão de 600 em Xingu. É sempre acima de 600. Tá? Estou colocando isso para ver se a necessidade, a gente pode colocar isso em operação e agora em estado de alerta. Qualquer alteração que houvesse, a gente voltaria à vazão de 580. Perfeito. Ok. Então eu abro agora para a consideração de todos sobre a situação e as perspectivas futuras, né? Eu acho que é importante, a Bahia entrou agora, não sei se conseguiu pegar alguma parte da reunião, mas na reunião, vou só recapitular para a Bahia, foi apresentado um novo cenário, que é a previsão de um período, incorporando o período chuvoso, para alguns cenários de pior do histórico, a média dos últimos 5 anos e a MLT. Então, na maioria dos cenários, os reservatórios não teriam condição de continuar atendendo 550 se acontecesse, por exemplo, o pior do histórico ou a média dos 5 anos, né? Então, por exemplo, média de 5 anos, Três Marias não conseguia atender, Sobradinho atenderia. Então, a situação ainda está de muita atenção e vai depender muito do próximo período chuvoso. Então, Bahia, se quiser comentar alguma coisa agora, nós já tínhamos repassado as apresentações, e se você quiser comentar agora, esse é o momento. Ok, doutor Joaquim, bom dia a todos. Nós realmente só conseguimos nos conectar agora, perdemos a parte das apresentações, mas, com relação ao comportamento dos reservatórios a partir da pior situação da média dos últimos 5 anos, realmente isso preocupa muito. Então, vamos ver aí o que é que pode ser feito para a gente conseguir levar aí até o período úmido, né? Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, a Mauri diz... Doutor Antônio, você podia falar agora, depois o Nilo Coelho fala. Então, doutor Antônio. Pois não. Eu queria, se possível, informações um pouco mais específicas da DESO com relação ao cronograma de implantação do sistema de flutuantes na seção de captação de propriar e com relação às demais intervenções de menor porte envolvendo populações menores, se já há alguma coisa mais definitiva em termos de cronograma. Deso, você poderia dar esses esclarecimentos? O flutuante, hoje está sendo assinado o contrato de concessão de empréstimo. E do nosso cronograma, eu acredito que 15 dias mais tardar, eu espero até que menos que isso, a gente consiga trazer esses flutuantes para ser instalado em Propriar.
Só que um levantamento feito pela própria empresa, a proposta que nós temos, mais ou menos, ele demora uma média de 10 a 15 dias para a instalação. Tá? Nós temos o problema da rede elétrica, que também a gente já está em processo de montagem. Tá? O projeto já foi para a nossa concessionária. Eu acredito que também num espaço aí de 30 dias, 30 a 45 dias, também a rede elétrica está sendo liberada. Em relação às pequenas, nós estamos adequando pela necessidade, nós mesmos estamos fazendo. Uma outra que nos preocupa é a cidade propriar, mas a gente já está tomando as providências, nós mesmos estamos tomando as providências de instalar um flutuante para também alimentar a captação da cidade propriar. Obrigado. Nilo Coelho. Doutor Joaquim, bom dia e bom dia a todos. Mais uma vez, nos preocupa essas previsões feitas pelo CEMADEM e depois traduzidas na hidrologia pelo parte do ONS. Semana a semana está aumentando para 1º de dezembro a perspectiva de depreciar Sobradinho. Isso é muito ruim. Principalmente a bacia, o pessoal que fica na bacia, dentro da bacia de Sobradinho, que a previsão de 1,4 já é muito crítica. E para 2018 a previsão não é nada animadora. Então, como sugestão, solicitaria ver da possibilidade de readequar esses 15 para 14 ou 13,5 Itaparica, esse resto de mês. Assim como também rever Três Marias e todo o sistema, para que a gente adequar todo esse panorama todo, para que a gente chegue, Sobradinho, em 0% 1º de dezembro. Se será possível estudar isso, porque nos preocupa sobremaneira 2018. Porque enquanto está todo mundo preocupado agora por 20 e 30 metros com a DESO, que desde março essa pedra foi cantada, ainda vamos demandar tempo para resolver essa situação da DESO, onde já podia estar 550 lá em Xingó, e nós aqui ainda continuamos com 660 Sobradinho. Se adequasse isso para diminuir Sobradinho para 580, mais a demanda das outorgas, para atender as outorgas, para 570, mais as outorgas, tá certo? Para ver se a gente não deprecia Sobradinho 1º de dezembro. Chegamos a 0. Porque 2018 é um cenário muito crítico, como foi mostrado com essa perspectiva de, na média dos últimos 5 anos, chega a um nível muito ruim. E se pegar o pior cenário é que a gente vai morrer em 2018. Para entrar para fio d'água, aí todos nós vamos perecer, da nascente à foz. Só esperamos que Deus seja maior do que tudo isso e nos conceda uma posição melhor. Caso contrário, nos cabe só administrar enquanto seres humanos e técnicos de responsabilidade que todos nós temos apresentado ao longo desses 2 anos de trabalho. Então, como sugestão é ver como rever esses 15% de Itaparica nesses 15 dias, como rever Três Marias, para que não entre em depreciação de Sobradinho até 1º de dezembro. Oxalá o que acontecer para frente é que teremos que estudar. O Paulo vai continuar com alguma colocação. Obrigado. Gente, eu só queria fazer uma observação. Acho que na reunião da semana retrasada, quando foi apresentado, e aí é uma observação com uma dúvida que a DESO depois poderia estar complementando. Foi apresentado um cronograma de aprontamento desses flutuantes. Se eu não estou enganado, a gente teria mais ou menos uns 90 dias para a sua conclusão. Nessa projeção que é feita pelo ONS, essa que faz com que nós cheguemos a 1,4 negativo a partir do dia 1º de dezembro, está se considerando que a gente opere 550 metros cúbicos por segundo a partir de outubro. Então, eu não sei se está sendo levado em consideração essa previsão de rebaixamento a partir de outubro, fazendo um casamento com o cronograma de execução dos sistemas de flutuantes da DESO.
a DESO poderia fazer alguma complementação, alguma correção nesse sentido? Obrigado. A previsão realmente é 90 dias, a conclusão de toda a parte, tanto a parte dos flutuantes, a adutora e a parte de energia elétrica. Bom, neste caso, Joaquim, não seria recomendável que nós fizéssemos essas projeções considerando, né, o rebaixamento de 550 somente a partir do momento que houvesse a conclusão da implantação do sistema? Porque eu penso que a gente está trabalhando com um target de volume que é pouco provável que a gente consiga, se depender da execução, da conclusão dos serviços de instalação dos sistemas flutuantes, a gente não vai bater essa meta. Né? Obrigado. Vamos de novo. Eu queria entender só qual é a projeção que você acha que a gente teria que alterar, por conta de que a projeção do 550 que é feito pelo ONS, e aí me corrija o Vinícius, 550 você botou a partir do dia 1º de outubro, certo? Vinícius? Certo. Então, a projeção estaria calibrada para nós, vamos dizer assim, atuarmos com 550 a partir do dia 1º de outubro. Então, se a gente começasse antes, era uma folga, mas em tese não precisaria mudar por nada agora, no sentido de que a previsão é 550 em 1º de outubro e a gente está considerando 580 que está sendo praticado hoje. É isso? Perfeito, isso mesmo. Ok. Então, Paulo, agora me explique agora, porque agora eu fiquei na dúvida. O que é que você quer que tipo de mudança você está colocando que eu não entendi ainda? Não, Joaquim, não estou propondo mudança. A observação que eu estou fazendo é a seguinte. Se a projeção do ONS está considerando que a gente vai rebaixar a defluência para 550 a partir de outubro, e eu entendo que para que isso aconteça, a DESO precisa de estar com seus sistemas de flutuantes funcionando, e se o cronograma da DESO está apontando que isso aí só vai ser concluído em 90 dias, então ou a DESO vai ter que antecipar o cronograma para poder fazer com que esse sistema flutuante ele esteja pronto e apto a funcionar para poder operar a partir de outubro, ou essa previsão que está sendo colocada de outubro, ela não vai se configurar, ela não vai acontecer. Estou errado? Veja só, então é porque a gente tem que partir do pressuposto que é possível, sem o flutuante, atingir 550, né? Então esse é o pressuposto que nós estamos trabalhando hoje, por isso os testes. Se a gente tivesse a segurança que 550 não poderia ser atingido já, então a estratégia teria que ser um pouco alterada, mas a gente ainda tem a expectativa que com 550 seja possível operar o sistema nas condições atuais da DESO. Mas, claro, que você tem que ter a perspectiva, por isso que é teste, nós estamos trabalhando para ter também o flutuante, por quê? Para dar garantia absoluta do 550 e para também olhar o que vai acontecer no ano que vem. O ano que vem, aí está as perspectivas, quer dizer, o período chuvoso pode atrasar, a vazão pode não atingir aquilo que era esperado para recompor os reservatórios de tal maneira que a gente consiga continuar atendendo 550. Então, todas essas perspectivas que fazem com que o flutuante seja extremamente necessário para a garantia do sistema maior. Agora, podemos fazer esse teste, essas simulações que você sugere, que são no sentido de que, dizer, se não conseguir os 550, vamos ficar no 580. Então, os 580, de alguma maneira, ou 600, que é o mais garantido de todos, porque já praticou durante muito tempo e está praticando agora. Então, essas são as considerações que a gente tinha que fazer. Eu acho que ainda, vamos dizer, tem algum tempo, 1 ou 2 semanas, para nós tomarmos medidas adicionais, mas perseguindo 550 sempre, tá? Então não podemos deixar de perseguir 550 sempre. Alguém mais gostaria de comentar? Eu gostaria de comentar. Bahia, doutor Jacob.
Bom, Bahia. Vamos começar a Bahia e depois eu passo para o distrito de Jaíba, tá? Bom, veja só, com relação à situação, nós temos já o 550 autorizado, né? Autorização do IBAMA e tudo mais. Esse cronograma, realmente, como o Nino Coelho chamou a atenção aí, não vai chegar a tempo essa implantação. O que nós entendemos é o seguinte: numa situação emergencial, pode-se fazer uma alimentação por gerador, colocar tubos de engate rápido até, não sei como é que fica a situação lá, até por cima da terra, ou enterrar depois, fazer alguma coisa emergencial para que esses flutuantes venham a funcionar o mais rápido possível. E caso a gente veja que vai demorar, nós temos então que seguir viagem, reduzindo logo para esse 550, já que as simulações estão mostrando aí um quadro bastante desfavorável, né? Então era bom ver com a DESO aí se não há essa possibilidade de antecipar dessa forma essas instalações aí. Veja só, a DESO propôs um 560, que é muito próximo do 550, né? Então, eu acho que 550, 560 são números muito semelhantes, né? Então, alguém mais gostaria? O Jaíba? E depois eu passo para a DESO, tá? Não, só um comentário em relação ao volume de Três Marias, porque se a gente parar para prestar atenção nas previsões agora para o período chuvoso, se chover de acordo com os últimos 5 anos ou do ano passado, mesmo que nós chegamos no dia 1º de dezembro com 5 ou 7%, a gente ainda vai ter muita dificuldade. Então, acho que com relação a isso, o volume de Três Marias ele deve ser priorizado, não deve ser utilizado, não. Não sei se deu para entender a minha colocação. Entendi. Você está dizendo o seguinte, que aquele ponto que nós sempre colocamos de deixar uma reserva de passagem para o período chuvoso do próximo ano de 5% é recomendável e continua sendo. Então, bom, DESO, visto essas considerações que foram feitas, o que é que você podia se posicionar sobre os 560, se a gente pode vir a praticar os 560 e a partir de quando, efetivamente, para podermos tentar implementar, né? Aqui, em relação aos flutuantes, hoje, por exemplo, é dia 11 de setembro, né? Há condições mínimas de outubro, final de outubro, eu estou com isso pronto, tá certo? Como eu coloquei anteriormente, a gente aqui não conseguiu enxergar ainda no posto do Propial uma vazão de 600, não é? Mesmo com a redução para 600. E a 580 também não, por causa nós estamos tendo contribuição no incremental. Minha proposta está de pé, certo? Reduzir para 560 e ver como é que vai fazer um teste, para ver como é que vai comportar o sistema enquanto ele monta o estrutura aqui da doutora São Francisco. Mas a gente poderia implementar esse 560 nos próximos dias, não é isso que você está dizendo, né? Positivo. Eu estou conversando aqui com o Velan, com o motorista do Estado, ele tem mostrado a gente, e aqui durante os 15 dias ainda tem chuva considerável ali no Baixo São Francisco. Então a gente poderia verificar como é que vai se comportar o sistema, já que a gente vai ter um incremental. Bom, Chesse, permita só uma interrupçãozinha rápida, antes da Chesse as observações. Será que, apesar disso aí já ter sido proposto em algum tempo atrás, e naquela ocasião a Mauri estava me lembrando aqui que a restrição se devia à necessidade de atendimento apropriado, alguma coisa assim, não sei se as condições, elas mudadas como estão, se não seria conveniente nós voltarmos a analisar a possibilidade de, em detrimento das chuvas que estão caindo no Baixo São Francisco, de se fazer a redução imediata agora para 550 ou para 560. Não necessariamente como teste, mas como uma oportunidade que a gente enxerga para reservar essa água. Será que é possível? Veja só, o que a gente está discutindo é exatamente isso. Quer dizer, a Chess vai se opinar agora de quando ela consegue implementar os 560. Teste, por que teste? Você mesmo viu aqui na reunião que o pessoal ambiental da Chess tem que fazer capturas, porque você só está olhando a questão propriamente dita. Mas
na saída de Xingó, naquele trecho inicial, é onde sofre mais, que não tem nenhum afluente importante entrando. Então, naquele trecho, toda vez que baixa, teve até problema de abastecimento de uma cidade que teve de se adequar. Então, tem a parte ambiental que tem que ser pesada, por isso que a gente está fazendo com toda cautela para que não haja nenhum tipo de problema, seja por quantidade, seja também ambiental por qualidade, ou mesmo aprisionamento de peixes significativos, né? Então, a gente está levando em consideração tudo isso que você está colocando, no sentido de podermos implementar os 560 o mais depressa possível. Por isso que eu passo agora a palavra à Chess, no sentido de ela colocar, se é possível, começar essa operação do 560 e quando? Pois não, Joaquim. É possível sim a gente começar a operação com 560, seria só um ajuste no vertimento, seria diminuindo em torno de 20 metros cúbicos por segundo de vertimento. Operacionalmente a gente pode fazer de imediato, mas como você colocou e a gente ressaltou anteriormente, tem a questão de meio ambiente. E o pessoal estava em campo até a semana passada, está analisando os dados, então é prudente a gente começar às 8 horas da manhã da próxima segunda-feira, porque o pessoal estaria em campo novamente e de prontidão para qualquer problema que tivesse com relação ao resgate de peixe ou qualquer outra dificuldade, ok? Bom, veja só, você está colocando uma semana para frente, então vamos colocar então para as considerações de todos sobre essa proposta da Chess. Alguém comenta? Bahia, doutor Joaquim. Por favor, Bahia. Chess, será que não daria para fazer isso antes? Né? Uma vez que a gente, como o Mino Coelho falou, está podendo aproveitar a vazão incremental que está tendo com a chuva. Né? Se pudesse ser antes, seria melhor. Quem mais gostaria de comentar? Antes da Chess poder colocar a sua posição. Então, o que é que tem na mesa? Tem uma proposta de 560 colocado por Sergipe e tem uma data. A data que a CEF considera prudente para ela, que é de segunda-feira, porque dá tempo de ela deslocar a equipe dela, tudo mais, para fazer essa captura dos peixes e isso mais. Então, tem a posição agora colocada pela Bahia, no sentido de ver com uma data mais intermediária entre essa segunda e a próxima segunda. Então, quem mais gostaria de comentar esse assunto? Joaquim, Antônio Arthur. Por favor, doutor Antônio. Não, me parece que deve ser observada aí a visão da CHESF, redução aí, a perda de água, 2, 3, 4 dias, redução de 20 metros cúbicos por segundo. Acho que é muito pouco expressiva em termos de ganho que possa representar, comparado com a necessidade aí, que já foi externada por ela, de alguma logística para dar conta de problemas que possam ser verificados nesse início. Podia surgir uma proposta alternativa que talvez ficasse no meio termos aí, no sentido de manter os 580 até segunda-feira, e a redução aí teria que depender do entendimento um pouco da DESO, tendo em vista que 560 e 550 são números muito próximos, se pode ser 550 ou 560, mas mantido essa questão de uma semana dada pela CHESF, para não ter nenhuma dificuldade adicional de natureza ambiental que pudesse levar a uma reversão da operação em tempo real, né? Então, Deso, ficou só essa questão que o Bahia também colocou de ser 550. Então, faça a sua avaliação e é para a gente tentar fechar uma proposta de encaminhamento para que todos pudessem concordar ou não. Joaquim, a maioria novamente, eu sou de posição de como sugerir, tá certo, participante desse grupo, é que toda economia ela é válida, tá certo, em qualquer número, porque é muito significativo 20 metros de água por segundo ou 20
horas para 60 para minuto, para hora e para 24 dias e alguns dias. Então fica bem claro que a redução para 560 e 550 deve ser de imediato. Ficaria só na decisão da viabilidade da Chess aplicar. Se a Chess puder aplicar amanhã, que o faça. Se for depois de amanhã, que o faça. Se só for segunda-feira, é técnico. Então a Chess é que está com a palavra, já uma vez que existe autorização da ANA e do IBAMA para 550. Como hoje está havendo uma deliberação da DESO para baixar para 560, e nós sugerimos 550 como teste, e também o pessoal da Bahia, de imediato, fica na conveniência do dia e pedir celeridade da Chess para ser de imediato. Essa é a minha posição. Então, a Chess, se pudesse ser amanhã, depois de amanhã, melhor. Mas se só pudesse segunda, fazer o quê? É aguardar mais uma semana, como a gente tem feito de março para cá, sempre uma semana, e leva meses e meses e meses. E a gente perdendo água, que está água doce indo para o mar, infelizmente. Temos que olhar o conjunto do todo. Mas nos aflige demais em a gente estar administrando uma seca e uma crise hídrica dessa na nossa bacia, e a gente vendo água indo para o São Francisco, água doce, onde lá, quando choveu no começo do mês passado, muito na região, eu disse, já que tem tanta 800 metros cúbicos d'água no Baixo São Francisco, por que não reduz para 500, para economizar em Xingó? E disseram que não podia. Hoje, porque está chovendo qualquer coisa, pode. Então é um negócio meio estranho. Então a gente deveria analisar muito bem todas essas posições que vão ser colocadas. Agora, todo o nosso foco, eu volto a dizer e volto a insistir e sugerir, é no represamento de água nas nossas represas. Por enquanto, obrigado. Ok. Doutor Joaquim, Bahia de novo. Por favor, Bahia. E depois aqui o IBAMA vai falar também. Vá. Ok, só reforçando a posição de economia de água, nós vamos lembrar que nós já estamos começando com algo em torno de 7% que está em Sobradinho hoje, não é isso? Já com problemas sérios, Casa Nova já está com problema sério de captação, e daí para baixo vai complicar muito em todas as captações lá da borda do lago. E também tivemos problemas ambientais, já a montante, a Lagoa de Itaparica teve muita morte de peixe, de modo que a situação está ruim para todos, né? Então vamos ver aí, acho que a economia é a palavra de ordem agora. Ok, vou passar a palavra para o IBAMA. Eu só queria registrar, apesar de já estar autorizado os 550, acreditamos que é uma boa oportunidade, uma vez que está chovendo na Foz, a gente poder reduzir, se não para 550, para os 560. Eu friso a importância de a Chess mobilizar a sua equipe de meio ambiente para estar fazendo um resgate de ictiofauna. Quando se diminuiu para 580, foi registrado um resgate de 400 indivíduos, se eu não me engano. Se imagina que, ao diminuir para 560 ou 550, a gente também vai ter aprisionamento de peixes e que precisam ser resgatados. A gente sabe também das questões lá na Lagoa de Itaparica, onde também houve mortandade, mas eu friso, apesar de ter um entendimento que seria uma boa oportunidade de reduzir para 560 ou 550 nesse momento, é imprescindível que a Chess tenha em campo as suas equipes para fazer um resgate logo a jusante de Xingó. Ok, essa posição do IBAMA é importante, que reforça a precaução que nós temos que tomar. Eu não passei ainda a palavra para o Anivaldo, que é o comitê, que ele já, só para dar o bom dia, e se ele tem alguma coisa já a falar nesse momento. Então, Anivaldo, que está conectado também. Bom dia a todos. Cheguei agora, tinha uma consulta médica a fazer. Não, só para dizer o seguinte, sobre a Lagoa de Itaparica, em nossa última reunião plenária, o coordenador da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco, o Edinaldo, junto com a promotora Luciana Cury, do MPE da Bahia, trouxeram
relatos sobre a Lagoa de Itaparica, onde se verificou aí um desastre ambiental em função aí da questão das estiagens, calcula-se que 50 milhões de peixes, não sei quem fez a metodologia desse dimensionamento, mas a verdade é que disse que 50 milhões de peixes morreram. Pelos relatos e alguns filmes feitos por celular, é possível ver, né, a dimensão muito grande do desastre ambiental, e a solução foi orientar a Câmara Consultiva Regional a fazer uma audiência pública. Isso foi feito a semana passada, com o máximo de urgência. A audiência foi convocada pela Câmara Consultiva Regional, lá do MED. Estiveram presentes aí o Ministério Público da Bahia, o IBAMA, o INEMA, vários órgãos ambientais e as duas prefeituras, né, envolvidas, né, que têm parte do território na própria lagoa. Então, um conjunto de 9, se eu não me engano, 9 ações foram definidas para cada um desses órgãos, né? Infelizmente eu ainda não imprimi aqui, mas se alguém tiver interesse, nós poderemos enviar, né, essas decisões que foram adotadas, e cabe ao Comitê de São Francisco, dentre outras tarefas das que foram divididas, realizar um diagnóstico socioambiental, né, para apresentar soluções de médio e longo prazo, né, já com vistas, não é esse desastre agora, mas com vistas a prevenir futuras situações. Entretanto, cada uma das prefeituras saiu com missões a cumprir, o IBAMA também, o INEMA, não me recordo quais foram todas as instituições, mas cada uma, isoladamente ou em conjunto, saiu com uma tarefa a cumprir. É um modelo de solução que nós consideramos o mais adequado. É importante que numa situação com essa crise fiscal que o país vive, né, contenção de gastos e tudo, é importante que em situações emergenciais, havendo a colaboração de vários órgãos, é possível mesmo numa situação adversa, sim, tomar medidas, né, e é importante ter depois como parâmetro esta situação, porque isso tudo aqui é um aprendizado, mas é claro que a ideia do comitê foi a de dar a resposta mais rápida possível, né, e os que tiverem interesse, é evidente, o comitê pode ceder aqui algo sobre o que foi decidido, mas cada um dos órgãos citados, evidentemente, tomou conhecimento, né, dos resultados dessa audiência. Era isso que eu queria relatar no momento. Muito obrigado. Ok. Alguém gostaria mais de comentar antes de passar para Désio? Joaquim, por favor. Se fosse possível, o IBAMA reportar de forma um pouco mais detida esse fato que está sendo noticiado pelo Anivaldo? Ele está falando de uma lagoa que está fora do controle nosso, que fica a montante de Sobradinho, né? É uma lagoa que recebe contribuição forte dos afluentes mineiros, mais a contribuição de Três Marias. Mas, não é o lago de Itaparica? Não. É a lagoa marginal. Isso. Ela fica montante de Sobradinho, então fora dessa zona de discussão que nós estamos tendo agora. Quer dizer, ela fica lá na Sobradinho. Então, o problema é um pouco diferente do que nós estamos discutindo aqui hoje, de aprisionamento de peixe no leito principal do rio, que é o que está em discussão aqui, a jusante de Xingó, né? Então, e esse problema, como foi colocado pelo Anivaldo, ele
para esse período atual, ele pouco se pode fazer. Está se vendo uma perspectiva futura para que essa situação não se repita, né? Então, possibilidade de colocar, fechar a barra da lagoa e depois bombear a água para recompor a lagoa, mas são coisas que dificilmente seriam realizadas esse ano, então para anos futuros, né? E está sendo já objeto de discussão entre IBAMA e todos os outros envolvidos. Bom, voltando à nossa situação do Baixo São Francisco, alguém mais gostaria de comentar? Nós temos, então, duas coisas bem claras. Uma, que são as autorizações que foram dadas para os testes e as condições também que foram dadas para os testes. Por parte do IBAMA, o IBAMA reitera que a condição dele para os testes é o acompanhamento in loco da CHESF para essa liberação, para não ter problemas de aprisionamento de peixe e tudo mais. Há uma proposta inicial da DESO, aproveitando esse período chuvoso, fazer essa redução de 560. Há uma discussão que foi colocada pela Bahia, por outros participantes, para, em vez de ser 560, ser 550. E há uma posição da CHESF de se sentir confortável na segunda-feira que vem. Então, antes da CHESF fechar uma posição, eu vou colocar, então, a DESO, a pergunta se dos 560 e 550 poderia ser os 550, que foi o que foi também colocado, para ela se sentir confortável, claro, com toda a ressalva de que, havendo algum tipo de comprometimento, imediatamente ao retorno a uma condição de segurança a partir de Xingó, né? Bom, então, DESO, para a gente começar a fechar uma proposta de encaminhamento aqui. Aqui, eu estou colocando os 560, certo? Porque se baixar para 550, eu vou ter uma redução de nível de praticamente 17 centímetros, tá? E eu não sei como nossas mãos vão se comportar. Com 560... Sem se estender muito, é só que você então acha ainda mais conveniente o 560, certo? É isso. Positivo. Ok, então pronto. Então agora tem a posição CHESF, com as ressalvas feitas pelo IBAMA e também os pedidos de todos para tentar antecipar ao máximo. Quando vocês conseguiriam montar as condições adequadas para você de acompanhamento de uma redução e vocês poderem implementá-la? Joaquim, eu preciso de no mínimo 5 dias para mobilizar as equipes para ir para campo, certo? Então, contando de hoje, 5 dias daria sexta ou sábado. E não é prudente, não é seguro a gente iniciar esse processo no final de semana. A gente nunca iniciou o processo durante o final de semana. Então, por isso, é mais seguro, e tem a questão do tempo de viagem também, a gente começar na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Porque se houver qualquer problema, a gente em tempo real aumentaria a vazão e isso para chamar a atenção que demora 29 horas para chegar e impropriar o reflexo. Então, por questões de segurança, é prudente a gente manter a data da segunda-feira, ou 560 ou 550, o que ficar decidido. IBAMA. De nossa parte, ok. 560, a partir de segunda. A partir de segunda, sem problemas. Ok. Bom, essa é uma posição que todo mundo tem que entender a posição de todos. Quer dizer, como eu disse, a ANA, desde o primeiro momento, autorizou os 550, mas sabendo que a autorização da ANA não é a única necessária para a satisfação da liberação dos 550, né? Então, tem toda essa questão ambiental que merece toda a consideração e é isso que está sendo tratado com a maior das prudências para não ter esse problema. Então, fica na mesa a posição da CHESF de prudência do 550. Eu sei que as pessoas, alguns podem ser contrárias, e aí é a última chance de falar e expor seu ponto de vista. Claro, o Amaury sempre vai dizer que 1 metro cúbico poupado é importante, mas se nós tivéssemos o confronto desde o início
de judicialização ou uma questão maior, um problema maior que pudesse levar a um questionamento, nós não teríamos chegado onde chegamos hoje. Se nós estamos chegando aos 550, é porque todas as etapas foram feitas com muita prudência e sem passagem. Se você chegasse e dissesse, não, por que a gente começou em 1.100? Podia ter começado logo com 500. Então, quando a gente disse 500, olhem nos jornais a repercussão que deu pela notícia da Ana. Todo o São Francisco, todos os usuários e tudo mais, se manifestaram extremamente contrários a essa posição que a Ana deu há 1 ano ou 2 anos atrás. Tá? Então, eu vou dar chance agora para todos se falarem, no sentido de que é o possível, né, que está sendo colocado aqui e nós não vamos chegar e o DIJA assumir a responsabilidade da CHESF. Se houver algum problema, o DIJA assume a responsabilidade ambiental de toda a questão que vai ser feita e isenta a CHESF de problemas? Essa é a pergunta que eu posso fazer ao DIJA. O Defesa Civil quer fazer. Só tirar uma dúvida aqui com a CHESF. A liberação, né, e todo o processo foi para 550. Se a gente chegar segunda-feira, fazer um teste ou alguma coisa com 560, né, igual está sendo proposto pela DESO, por ter uma segurança, a ideia não é fazer o teste. Então, uma dúvida minha é, se a CHESF começar o teste com 550, ela consegue em 24, 48 horas reverter isso para 560, tendo em vista o tempo de viagem e o que possa vir a ocorrer lá na captação impropriada, né, da DESO. Ou seja, a gente teria condições, era realmente de verificar mesmo com 550. Agora, se faz com segurança com 560, vai que acontece alguma coisa lá e tem que reverter, e aí não foi na vazão de 550. Ou seja, qual que seria o impacto disso? Eu vou deixar a CHESF falar, mas depois eu vou comentar. Pronto, só para esclarecer, 550 ou 560 para a CHESF não teria problema nenhum, seria operacional, isso é bem operacional. A questão é a data do início, que a gente colocou por questão de segurança, na segunda-feira, caso haja algum problema, a gente está com a equipe de pronto atendimento para fazer resgate ou qualquer outra intercorrência. Então, para a CHESF, o 550 ou 560 não haveria problema. Instantaneamente, a gente aumenta essa vazão em Xingó em tempo real, caso ocorra algum problema. Agora, a questão é, para chegar a impropriar, que é o ponto mais crítico por conta da captação da DESO em relação ao abastecimento humano, demora em torno de 29 horas. Então, qualquer defluência em Xingó, ela leva, em média, 29 horas para chegar a impropriar. É só essa a ressalva. Nós estamos assistindo na televisão, e todos estão vendo, o que está acontecendo com o Irma. Um furacão mais forte que já se passou, e nos Estados Unidos, onde eles tiveram a cautela adequada, 3 mortes. E os 3 mortes foi uma batida de carro, que o cara bateu numa árvore, e outro que saiu da estrada, bateu também em carro. Então, isso é uma lição para todos nós de prudência, de precaução, de tudo mais. E isso teve um custo. Imagine deslocar os milhões de pessoas que estão sendo deslocadas e tudo mais. Alguém poderia dizer, não, fica aí todo mundo aí e esse custo vai ser reduzido e que não vai acontecer nada, ou se vai acontecer. Então, eu acho que essas lições que a gente aprende de grandes catástrofes como essa, a gente tem que também começar a pensar aqui. Então, eu volto a insistir, a posição da agência foi de autorizar os 550 desde o primeiro momento. Entretanto, ela respeita as condicionantes que foram impostas pelo IBAMA de cautela, de precaução, no sentido de que todas as condições sejam atendidas para não ter reversão. E a responsabilidade é individual. É difícil você transferir para o projeto Nilo Coelho, por exemplo, ou para a Bahia, a responsabilidade de um eventual problema ambiental que possa ser provocado. Agora mesmo, a Procuradoria de Paulo Afonso
fez um questionamento, Procuradoria Federal de Paulo Afonso, sobre a operação do sistema, querendo saber os seus impactos no complexo de Paulo Afonso, Itaparica e tudo mais. Então, e tivemos que responder esse tipo de coisa. Então, é importante que todos tenham essa consciência. Com essa fala minha, eu abro a palavra, aí eu vou pedir a cada um se posicionar. IGAN, ouvindo essas coisas todas como órgão gestor, e com a cautela que o IGAN sempre tem, poderia opinar? Sem considerações também, está de acordo com tudo que foi passado, manter 560. Xingó. Ok. Bahia. Doutor Joaquim, nós estamos achando aqui o seguinte, já que a gente precisa desse tempo para fazer a manobra com cautela, a gente poderia já, na segunda-feira, reduzir para os 550, porque aí daria uma compensada nesse tempo aí. Fica a sugestão. Sim, outra coisa também é o seguinte, a DESO não falou sobre a possibilidade de instalar com mais rapidez lá os flutuantes, com geradores, ou tubos de engate rápido, alguma coisa que acelere a captação. Ok. Pernambuco? Oi, Joaquim. Bom, em relação às decisões tomadas, as sugestões, eu acho que a gente tem que respeitar o tempo da CHESF. Eu só queria, a título de contribuição, fazer uma pequena observação. Eu acho que, por conta dessas reuniões semanais que são importantíssimas, acaba que a gente está sempre trazendo, né, para essa reunião e às vezes até postergando um pouco as ações, aguardando que essa reunião aconteça. A Ana já tinha dado a autorização, embora ela não seja a única responsável por essa autorização, depende também do IBAMA. Agora, uma vez que o IBAMA tivesse feito sua análise e também entendido que seria possível fazer a redução, acho que a gente não precisaria esperar acontecer essa reunião para que essa informação chegasse e o início, né, dessa operação fosse startado, ou seja, fosse dado o início dessa operação. É só nesse aspecto, eu acho que a gente está sempre trazendo para a reunião, mesmo quando tem autorização, ou seja, mesmo quando já tem um indicativo, né, que determinadas medidas podem ser tomadas, que dependem apenas de autorizações setoriais, e mesmo quando essas autorizações acontecem no intervalo entre reuniões, a gente sempre aguarda a reunião acontecer. Eu acho que é só uma proposta de metodologia, quer dizer, se existe um entendimento comum que algo deve ser feito, né, a partir do momento que essas autorizações tenham sido dadas, que haja uma comunicação entre os diferentes atores para que as coisas aconteçam e a gente, na reunião seguinte, possa até já estar avaliando as consequências das medidas, já que a decisão de fazer foi compartilhada por todos em alguma outra reunião anterior. É só uma sugestão de encaminhamento. Em relação à situação de hoje, não. Quer dizer, está posta na mesa, enfim, a CHESF precisa desse prazo, eu acho que a gente tem que respeitar. São só esses os comentários. Ok. Alagoas. Joaquim, muito boa a abordagem de Marcelo. Acho que a gente tem que seguir pela situação que nós estamos vencendo, crítica, seguir nessa linha do que ele propôs. Em relação à situação que a CHESF falou, da mesma forma, tem que aguardar, né, para que ela possa, do ponto de vista operacional, ver a melhor forma de fazer isso a partir da semana que vem. Sergipe. De acordo, Joaquim. A partir de segunda-feira. Ok, e os 560, 550? 560. Ok. Bom, eu dou o comitê que não opinou ainda, mas se quiser opinar nesse momento era importante. Anivaldo. Não, enfim, eu acho que como Marcelo Asfora colocou muito bem, a decisão técnica é de quem sabe operar o reservatório.
tanto do ponto de vista do que é necessário reduzir, de como fazer isso, e como do ponto de vista do impacto ambiental. Ou seja, é por isso que tem dois mecanismos aí. Um é o mecanismo que cabe à ANA definir, que é a outorga, né, pelo direito de uso da água, o que dá à ANA, evidentemente, a prerrogativa e a responsabilidade de definir, né, essa questão, junto com o setor elétrico, do que deve reduzir, como fazer isso. É evidente que quem sabe fazer isso é quem opera o reservatório, que é a CHES. Eu, pelo menos, não tenho aqui condições técnicas de ficar discutindo essa parte exclusivamente operacional. E a questão do impacto ambiental cabe ao IBAMA. Então, cabe ao IBAMA e à ANA, principalmente, com a participação do setor elétrico, resolver essa questão operacional relativo à administração dessa crise. A esse fórum aqui, cabe, evidentemente, a avaliação geral, não é? A avaliação, evidente, pelas informações técnicas que são dadas semanalmente pelo SEMATEI, pelo setor elétrico e pela própria ANA, né, já há muito tempo apontam para a necessidade desse equilíbrio, né, e de mais essa redução. Quero dizer que estabelecer esse equilíbrio não é uma coisa complexa, porque envolve interesses, tanto a montante como a jusante, divergentes. Então, o que se faz aqui é chegar ao bom senso. O comitê volta a repetir, para nós, dois princípios são fundamentais. Ou seja, todos, evidentemente, devem repartir os riscos e os sacrifícios, ou seja, todos os usuários da água, para que a gente possa seguir administrando isso até, evidentemente, o fim do atual período seco e com um olhar para o que vai acontecer no próximo ano também. Então, eu acho que, de fato, tem razão o Marcelo Asfora quando diz que entre as equipes da ANA, do setor elétrico e do IBAMA deve haver uma linha direta, semanalmente, cotidianamente, para definir como essas operações podem ser feitas da melhor forma possível. E quanto à reivindicação da DESO, eu só posso, evidentemente, corroborar, porque, segundo a nossa legislação, o uso prioritário da água é para abastecimento humano. Então, é a partir desse parâmetro que a gente, evidentemente, fica com maior segurança para adotar essas decisões. Então, é isso que o comitê tem a informar e, finalmente, volto a dizer que essa teoria de que o rio pede água para o mar, pelo amor de Deus, eu acho que isso não cabe mais no contexto da gestão da água e dos recursos hídricos. O que se trata aqui é de estabelecer um equilíbrio entre o que ocorre a montante e a jusante, e todos terem consciência disso. Então, é essa a minha opinião. Ok. Alguém mais gostaria de opinar que eu não falei? Bom, foi dada a oportunidade a todos. Joaquim, então, por favor. Joaquim, só finalizando aqui a nossa... saber se há a possibilidade de, na próxima reunião, na próxima segunda-feira, considerando essas decisões que foram tomadas, se essa projeção que vai sair, que é elaborada pelo ONS, já poderia considerar esses parâmetros que foram discutidos hoje? Porque eu entendo que essa projeção que está sendo feita para os 550, como eu falava, é parte de outubro, né? Então, se não poderia ser feita essa projeção, considerando os 560 a partir já da segunda-feira, se é possível fazer isso? Sempre é possível, é um ganho que o ONS pode fazer, mas entendido que é um ganho, né? Que isso aí ficaria porque teríamos antecipado uma perna do problema, né? Bom, então,
não é questão do bom senso, leva à recomendação de dizer para a Chesf que o que ficou acordado aqui foi que os 560 que a DESO coloca como ainda em condições de praticar sem uma dificuldade adicional, e também a própria Chesf coloca, e que o IBAMA, de respeito aos condicionantes que foram colocados na licença por teste. Então, a Chesf se sente à vontade na segunda-feira, é na segunda-feira. Nós não podemos antecipar e trazer o problema para outras esferas que não as pessoas que estão diretamente responsáveis por cumprimento da licença ambiental, no caso, a Chesf e o acompanhamento dela, o IBAMA. Então, pelo que eu entendi, a Chesf vai fazer um comunicado, né, sempre ela faz, informando que a partir de tal hora, tal dia, vai ser possível reduzir para a vazão que foi acordada aqui dos 560 já, né? Então, Chesf, vocês vão fazer algum comunicado, como vocês sempre fazem? Sim, positivo, Joaquim. Vamos soltar o fax hoje, comunicando desse teste de 560 a partir do dia 18, 8 horas da manhã, 18/9, ok? Para toda a bacia, como a gente sempre faz. Ok, e esclarecer também que é teste, mas ninguém vai voltar para a condição anterior. A condição anterior só se volta se houver problema. Então, só para tranquilizar, tem um nome de teste exatamente porque é possível um regresso a uma condição anterior de estabilidade. Mas se nada for detectado, se todas as medidas forem tomadas e conseguirem superar os problemas, o 560 será mantido até uma decisão de outra redução ou uma melhora na condição que permita isso, que só vai acontecer no período chuvoso, né? Não agora. Bom, a nossa próxima reunião está marcada para o dia 18, tá certo? Espero que as pessoas tenham o entendimento que o que se está buscando aqui é antecipar problemas futuros, mas com toda a responsabilidade inerente ao processo e considerando que tem dois sistemas que atuam no processo. Um sistema de recursos hídricos, que fica olhando níveis, usos múltiplos, esse tipo de coisa, e um sistema que cuida da parte ambiental. Por isso que são duas autorizações e cada uma delas independente em relação a seus condicionantes. E o que nós estamos vendo é que temos que respeitá-los. Muito obrigado a todos. E até segunda-feira.